acho que o Dom José Rodrigues, ele tinha, primeiro, ele era um bispo que ele era muito diferente dos outros bispos que eu já conheci até hoje, pela singularidade do posicionamento dele, da clareza política dele. E ele sempre se colocou ao lado dos pobres. Sempre se colocou, como naquela época dizia, ele foi a voz dos que não tinham voz. Duro e alegre ao mesmo tempo, né? Sozinho e companheiro. Dom José Rodrigues tem essas marcas que eram até às vezes contraditórias. Tinha seu próprio jeito, era fiel, mas pelo jeito ele não era tanto progressista como foi falado depois dele, ele era mais conservador. Fiel, professor em todo jeito, corajoso, não temia muito, tinha suas ideias, mas conversava também com as outras pessoas. E aí, ele não tanto exigia dos outros, mas ele era um exemplo. Ele sempre era alguém que não se abatia. Ele sempre estava fiel. A gente sempre chegava à vontade de Dom José achando... às vezes acontecia um problema com Dom José, a gente ia fazer uma visita a ele, alguma coisa, encontrava com ele e lamentava, e ele não. Ele normalmente ele tirava a atenção, ele tirava aquele suspenso da gente. Ele era um homem tranquilo. O incentivo ao direito, à liberdade, à conquista da terra, as pessoas se organizarem, isso era o forte com ele. Sempre foi um homem de uma espiritualidade muito profunda. Até porque, para aguentar os 30 anos que ele aguentou aqui, ou você tinha uma espiritualidade mais aprofundada ou não aguentava. Dom José tinha 2 calças, me parece, 2 camisas, um só paletó. Raramente viajava. Quando viajava, dificilmente ia de avião. Não ia num ônibus mais luxuoso. Morava numa casa que o povo chamava de palácio, episcopal, mas não tinha nada de palácio. Era a casa do bispo, que por sua vez a compartilhava com todo mundo. E quando ele saía, viajava para a casa da família dele, ele trazia as malas de roupa nova. O que era que ele fazia? Pegava aquelas malas, dava à professora Maria José Rocha para fazer a feira da pichincha da pobreza. Ele não servia de nenhuma peça. Ele foi assim o pai dos excluídos no sentido de lutar cada dia pela libertação de seu povo. Isso assim foi o que mais marcou. Dom José não era um demagogo. Dom José vivia o que ele defendia. Dom José Rodrigues defendia sempre os pobres, né? Então, acho que com ele, com a chegada dele, os pobres ganharam uma família, ganharam um apoio, né? Ganharam um advogado, para dizer assim, né? O choque veio da mudança de Dom Tomás para a pessoa dele, pela estatura física e pelo temperamento. Né? Temperamento avexadinho e firme no que tinha que dizer e pronto. Então isso aqui, a catedral na época sentiu assim, como que diminuída. Sair um bispo, Dom Tomás, e chegar um bispo brasileiro, pequenininho, de estatura, e sem arrodeios com, digamos assim, com a elite de Juazeiro. Dom José chega aqui, ele é nomeado bispo e chega
aqui na região do Vale do São Francisco numa época de efervescência, porque a população estava sendo atingida pela construção da barragem de Sobradinho. Imagine que são 72 mil famílias que vão ser atingidas por uma barragem e não tem quem fale em favor das famílias. E seguindo a teologia da libertação, a partir das conferências de Medellín e de Puebla, Vaticano II, ele faz uma opção preferencial pelos pobres. E os pobres, naquele primeiro momento, vão ser os atingidos pela barragem de Sobradinho, que está, inclusive, dentro da área da Diocese de Juazeiro. Então, ele passa a fazer coro em favor dos atingidos pela barragem. Quando Dom José Rodrigues chegou, aí muitas famílias ainda sem indenização, sem ter feito uma discussão correta, né? Sem ter dado um encaminhamento, a Chesto não tinha dado nenhum encaminhamento assim mais sério em relação à situação das pessoas, né? Porque o que estava em evidência era a produção de energia, né? Era a construção da barragem. Mas os impactos que causariam com a barragem de Sobradinho, eles eram pouco dada atenção. Ele cobrou muito isso da Chesto. Fazia cobrança uma em cima da outra, até nas suas orações de 6 horas, a sua Ave Maria, ele fazia cobrança. Só que a Chesto nunca deu ouvidos para ele. A preocupação era que as pessoas que fosse feita uma limpeza da área para dar lugar depois a outros projetos que já estavam pensados, sem as comunidades saberem o que ia ser implementado ao lado, ou às margens do Lago Sobradinho. As comunidades não sabiam. Elas sabiam que elas tinham que sair de lá. Na época da transferência dessas pessoas, que jogaram a gente no meio da mata, muitos deles adoeceram, foram picados por cobra, picados por escorpião. Vim para um local onde você não tinha o que fazer, mas se dia na porta de casa e vendo seus filhos se perderem, as suas filhas se prostituírem e eles sem poderem fazer nada. Isso tocou muito em Dom José Rodrigues, porque ele viu todo o jeito como o povo foi tratado. Isso foi uma coisa muito desumana. Então, ele defendia. E defendia sem ter medo. E também procurava meios da defesa. Ele achava um meio e os sindicatos. Mas os sindicatos eram tudo bem alinhados. Se entende também porque foi a ditadura naquela época. Uma época de ditadura militar, nós não tínhamos alternativa nenhuma. Tinha apenas que ficar quieto nos seus lugares para que não fosse até para a cadeia. Eu dizia, como é que a barragem de Sobradinho vai ser a redenção do Nordeste com essa miséria que eu estou vendo aqui na região? E aí eu comecei a lutar a favor dos expulsos da barragem de Sobradinho, principalmente procurando organizá-los, porque só unidos, organizados, eles podiam conseguir alguma coisa. Então minha luta pelos desalojados da barragem de Sobradinho foi justamente para eles poderem ter uma indenização melhor e poderem sobreviver, não só com pouco, mas poderem progredir. Dom José Rodrigues esteve muito atento a essas questões da construção, a essa questão da construção da barragem, não é? Ele foi assim o grito de Dom José Rodrigues estava presente em todos os momentos, desde a construção da barragem até pós-construção, porque ele tanto brigava, gritava pelos os que foram relocados, não é? Como por aqueles que vieram para a construção da barragem, depois da construção ficaram sem alternativas de sobrevivência. E muitos vieram parar em Juazeiro, e muitas mulheres vieram parar em Juazeiro em busca, né, de vender o seu corpo para sobreviver. Agora, um detalhe assim que vale a pena ressaltar é que essas mulheres, quando chegavam aqui na Nova Brasília, elas ficavam sediadas nessas residências
De forma que o nosso trabalho também foi muito difícil nesse aspecto, porque quando elas estavam, né, conscientes da problemática da sociedade na qual elas se encontravam inseridas, e que elas sentiam aquela ansiedade de sair daquele mundo, elas não conseguiam sair, porque elas estavam totalmente endividadas. Moças que foram iludidas, pequenas ainda, adolescentes jovens, 12, 13, 14 anos, né? Iludidas de poder trabalhar em casa de família, né? Trazidas de longe, sem identidade, se tiveram, era tomado logo, né? E entregas nessas casas, né? E sem habilidades, né? Analfabetas. A maioria nunca tinha costurado alguma coisa, só para segurar uma agulha, passar por um tecido, era um grande sacrifício, né? Nós iniciamos o trabalho ali na Nova Brasília, visitando as residências. Isso foi um pedido de Dom José, né, que fizesse primeiro uma diagnose de todo o local, de toda a vida delas. Nós fizemos visitas, fizemos levantamentos, nos aproximamos delas e depois de algum tempo dessa diagnose, depois de levantar todos os problemas existentes na Nova Brasília, é que nós, Dom José alugou ali mesmo na Nova Brasília um prédio. Dentro desse prédio existiam as salas de alfabetização e as salas de cursos profissionalizantes, né? Então, ao tempo em que a gente realizava esse trabalho, nós também realizávamos as visitas. O que é que Dom José queria? Que as mulheres percebessem, através de todo esse trabalho que foi realizado durante todos esses anos, que elas percebessem como a sociedade funcionava. Que elas percebessem que elas não eram pecadoras, que elas não eram como é que se diz? Que elas não eram as vilãs, que elas eram apenas vítimas daquele processo. Há quem se prostitua vendendo ideias, convicções e maneiras de pensar. Há outros que vendem o corpo, na mais degradante das prostituições, sem condições de saírem dessa angustiante vida, embora o desejem com ardor. A mulher prostituta vive sempre em função dos costumes e padrões da sociedade a que pertence. Diante de toda essa oportunidade que estava sendo dada através dos cursos profissionalizantes, da alfabetização, que era conscientizando para a vida, né? Elas percebessem como essa sociedade funcionava e elas próprias buscassem as suas libertações, que elas próprias compreendessem, não é, que elas tinham todo um processo de oportunidade em que elas podiam sair daquele processo, mas por elas próprias e não por imposição de uma pastoral. Ele não tinha nenhum apoio, muito pelo contrário, ele era muito criticado porque fazia esse trabalho. Muita gente da alta sociedade, quando a gente procurava emprego para essas mulheres, dizia assim: esse bispo precisa arranjar o que fazer. Muitas pessoas diziam isso, né? Então foi um trabalho muito árduo, muito difícil, mas a gente conseguiu, tenho certeza disso, elevar a autoestima, né? A gente conseguiu oportunizar, porque na verdade elas buscaram essa libertação, né? A melhoria da autoestima delas, muitas saíram, não é? E hoje são casadas, têm filhos, muitas têm seu emprego, mas não foi fácil não, porque a sociedade naquela época era muito malvada. Dom José era um homem indignado contra as injustiças, ele não tolerava e ele, aonde ele podia exprimir essa indignação dele, fosse nas celebrações, nas homilias, no rádio, nas pregações, porque a injustiça também era tão gritante que, né, ele, ou você se acomodava àquilo,
né, ou se amoldava ou se indignava. E ele, né, escolheu o caminho da indignação, que era meio inato nele. Né? Nossa região é uma região que sempre houve muitos conflitos de terra. Só que os conflitos, muitas vezes, eles foram abafados, né? Você sabe, a gente vivia em ditadura militar, o coronelismo muito forte, as comunidades, as pessoas, às vezes, não reagiam por medo. Então, sempre houve conflito. Tem muitos conflitos, inclusive, por exemplo, Centro-Sé, a gente conhece conflitos grandes que aconteceram. Esse problema do salitre, que perdura até hoje, a gente sabe que é um conflito por água. As pessoas, existem os que querem tirar toda a gota de água do salitre em função do lucro. E existem os salitreiros que querem viver da terra e da água do salitre. Aí um grupo de agricultores, eles se reuniram e foram cortar energia no posto, lá no Campos Cavalo, ali perto da ponte, onde vocês passaram. Aí o grupo se reuniu e disse, ó, aqui hoje só vai religar quando descer água para os animais. Os grandes agricultores do Alto Salitre, que plantavam lá na área da Goiabeira, eles vieram. Aí aconteceu que entraram em conflito. Eles queriam, porque queriam a água, né? Eles tinham o plantio deles era muito grande, aí entraram em conflito. E aconteceu que dois agricultores, dois produtores, grandes produtores, morreram. Ele chegou a ser acusado porque ele estava do lado dos agricultores, dos pequenos. O peso eu diria calúnia, porque isso é calúnia que fizeram a ele, estaria no seguinte: quando ele pregava, ele dizia: por que é que só morre gente do lado dos pobres? O governador visitava ele, quando alguma autoridade vinha de fora, um ministro, ele dizia: no dia que começar a morrer gente do outro lado, aí vocês vão ver que a coisa é grave. Ele não estava com isso dizendo: os pobres têm de matar os ricos. Ele estava apenas dizendo: os pobres devem se defender, usar a lei e pressionar a sociedade. E vocês aí, que representam a sociedade, precisam prestar atenção, isso vai dar morte. E sempre que dá, morre só pobre. Mas um dia pode acontecer que morra gente rica, aí vocês vão ver. Foi mais ou menos nesse período que aconteceu. Então, e aí depois, logo em seguida, entramos com alguns documentos, alguns recursos, e ele não foi julgado. Ele não foi julgado, nem foi condenado. O pior é que depois disso ele ficou mais valente ainda. Ele era muito valente, né, José? Sei que mataram 2 fazendeiros no Vale do Salitre, e lamento isso. Sei que em Pilão Arcado foi assassinado covardemente o Moisés, e seus assassinos andam soltos pelas ruas da cidade. Sei que na Bahia, no ano passado, foram assassinados 17 lavradores por grileiros e nenhum desses crimes foi apurado. Só se fala de violência quando parte dos pequenos que se defendem. Nunca se fala da violência dos grandes que esmaga os pequenos. A primeira morte de trabalhador aqui assassinado foi o caso de Luiz Nunes, em Casa Nova. Então, esse caso foi 2 conflitos assim mais fortes, conflito por água. Então, o trabalhador morava na área de sequeiro lá, e na época de muita seca, ele vinha para a beira do rio, que foi na região do Malvão, vizinho a Casa Nova. Ele morava lá no interior, na área de sequeiro. Então, havia uma pessoa chamada, um médio agricultor, que não queria que o trabalhador utilizasse aquela área, grilava aquela área, e o trabalhador brigava pelo direito de utilizar aquela área, porque para plantar e também para dar a comida aos animais. E aí, quando a gente soube, foi que ele, andando numa bicicleta, né, entrando na estrada, um carro passou por cima dele, né, várias vezes, que era do pistoleiro desse senhor, que era o Milton, que era irmão até do ex-prefeito de Casa Nova, Neco Beato. Então ele passou por cima
do trabalhador várias vezes. Aí quando soube, essa notícia logo saiu, né? Para todo canto. A gente denunciou e Dom Rodrigo, a primeira coisa Dom Rodrigo ia era para o rádio. Era uma área que já tinha sido desapropriada pela Chesse para a construção da barragem de Sobradinho. Quando o lago estabilizou, ficou uma ilha. Então muita gente que vinha de fora, que vinha para Sobradinho, acabou ocupando aquela ilha. E aí então tinha um fazendeiro aqui de Juazeiro que era a pessoa que tinha sido indenizada por aquela área. Quando ele percebeu que a ilha estava lá e que muita gente estava morando lá, ele começou a querer tirar as pessoas de lá porque aquela área tinha sido dele, né? E eram umas 40 ou 50 famílias. Então, durante uns 3 anos mais ou menos, ele ia lá com o carro, ele queimava as cercas, queimava as casas, queimava as roças, aterrorizava as famílias. Mas a justiça não impedia. Até que um dia, então, ele estava andando numa estrada aqui, lá chamava Malvinas o lugar, até Ponta d'Água, que é um povoado de Centro-Sé. Ele ia indo com mais um trabalhador e nesse momento então, o carro desse fazendeiro passou e viu os dois na estrada, né? E ele não teve dúvida, ele desceu do carro, atirou e matou esse trabalhador porque ele era mais velho, já era um homem de 50 e tantos anos, ele não podia correr, o outro correu. E então, com o assassinato do trabalhador, nós conseguimos com que o juiz de Juazeiro, na época, ele decretasse a prisão desse fazendeiro. O direito à vida e à liberdade é um direito sagrado, defendido pela Igreja e por todos os que têm fome e sede de justiça. Matar alguém, como Antônio Guilhermino de Oliveira, trabalhador, homem pacífico, pai de família, pobre, sem condições de reagir contra a violenta agressão de Nielson Braga de Queiroz, é um crime que brada aos céus por justiça. É um crime contra Deus. A posição de Dom José sempre foi de apoio aos trabalhadores. Todos os momentos, sempre denunciou. Então, o que ele achava, o que ele via, o que nós mostrávamos, os que os camponeses apresentavam como desrespeito aos direitos do povo, agressão física ou agressão aos direitos, agressão à vida, então Dom Rodrigues sempre se posicionou. Com isso, Nielson Braga de Queiroz, grileiro, terrorista e assassino, quebrou o último elo de comunhão que poderia ainda existir com a comunidade dos cristãos. Por isso ele é excomungado. Excomungado também o motorista e pistoleiro Antônio Luiz, que atirou no trabalhador Antônio Cajuí, que escapou da morte fugindo pela Caatinga. Está na hora de mudar as pessoas. Mais importante é mudar a mentalidade. As dificuldades serão muitas, mas movidos pela audácia do Espírito e pelo equilíbrio de Deus, vamos para a luta. A responsabilidade é nossa. Acho que Dom José tinha uma coisa que ele parecia ter, a convicção na necessidade de mudar a sociedade. E de que, inclusive, a religião né, poderia estar a serviço disso, do mesmo jeito que a política, que ele não separava muito, misturava um pouco isso no próprio trabalho dele. Então, acho que ele tinha muita convicção de que a sociedade tinha que mudar. Outra atuação do Rodrigo foi trabalhar a formação política. A maioria do povo pensava que a cidade tinha os donos de cada município. Então as pessoas não se reconheciam enquanto cidadãs. Dom José se aproxima dessas figuras, né? Tipo José Clombem, o Clodovis Boff, que é irmão do Leonardo Boff, o próprio Leonardo, né? O Frei Beto,
o Paulo Freire, ele se aproxima dessas personalidades porque essas personalidades fazem o trabalho junto às comunidades mais carentes. E ao se aproximar dessas personalidades, ele traz essas personalidades para a Diocese de Juazeiro. A Diocese viveu um momento muito rico de educação popular, né? De educação, de comunicação popular e de formação popular. E Dom José foi montando uma equipe e foi formando outras lideranças, né? Foi incentivando as pessoas a conhecer melhor as coisas, a formar agentes pastorais nativos da região, né? Mas primeiro foi um trabalho bem difícil porque foi obrigado a trazer pessoas de fora que pudessem dar uma resposta a essa questão formativa do quadro de agentes pastorais da Diocese de Juazeiro. Na minha diocese, temos hoje 450 mil habitantes, que se dividem em 8 municípios: Juazeiro, Curaçá, Santo Sé, Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes e Sobradinho. A Diocese de Juazeiro é dividida em 12 paróquias, que tem 18 padres, 25 freiras, 15 agentes pastorais que trabalham em tempo integral, 30 agentes leigos que trabalham meio período e 700 catequistas em um total de 600 comunidades de base. Só com a ajuda deles e dos muitos colaboradores voluntários aqui na Diocese e também em outros países, principalmente na Alemanha, podemos levar em frente a nossa luta ao lado do povo. A orientação que partia das comunidades, que partia para as comunidades eclesiais de base era assim: se organizar para ler a palavra de Deus, e a partir da palavra de Deus encontrar solução para os seus problemas. Tudo isso foi um grande laboratório de formação para mim. Acho que minha formação, assim, a base de percepção do mundo, de posicionamento crítico em relação ao mundo, até em relação à religião, foi muito em função disso que a igreja proporcionou. Eram 2 eixos que norteavam o nosso trabalho. O eixo vertical, que nos amarrava ao Deus da libertação, e o eixo horizontal da cruz, que nos amarrava com os irmãos, principalmente os mais necessitados, os desalojados pela barragem de Sobradinho, os agricultores em suas dificuldades frente às grilagens que ocorriam na região. Enfim, em todos os embates, tínhamos presente essa mensagem curta e verdadeira. Existe um Deus que apela para a libertação aqui e agora, e existe um povo necessitado da mensagem salvífica de Jesus Cristo. Dom José tinha uma posição política clara, né? Tinha feito uma opção pelos oprimidos, né? Tanto que ficou conhecido como o bispo dos oprimidos e tal, né? E dentro desse trabalho havia o trabalho de comunicação, né? Um setor disso era ligado à comunicação. E aí foi criado, mais ou menos nesse período, foi criado um setor de comunicação dentro da igreja, que era o SEDICA. O SEDICA coordenava os comunicadores populares, né? Os jovens que estavam nas diversas cidades e que recebiam uma preparação básica e produziam pequenas matérias, né? Organizavam informação e repassavam para a coordenação desse setor dentro da diocese. Essa rede de comunicadores que nós criamos foi a partir da experiência de fazer com que a comunidade tivesse vez e voz. A diocese era na época composta por 8 municípios. E os programas de comunicação, eles eram muito feitos a partir ou da palavra do bispo ou da palavra dos agentes de pastoral. Quando nós montamos essa rede de correspondentes populares, foi para que houvesse mais democracia na comunicação, porque a gente, na época, na década de 90, discutimos muito a democratização dos meios de comunicação. E a democratização nesta via, na via do uso
popular da comunicação e também as comunidades utilizando esses instrumentos de comunicação. Nós começamos pela rádio alto-falante, pelas as bocas alto-falantes, nas torres da igreja, no poste, depois passamos para as rádios comunitárias, as rádios populares e o meio de comunicação, o rádio comercial com o programa transmitido a partir das informações dos correspondentes populares. E também o boletim Caminhar Juntos. Nós produzimos o boletim, ficamos na parte da produção e ele ficava na parte de edição, de escrita e de edição. Então essa proximidade era muito forte. Por ter sido professor, por ter feito uma gramática, né, e por ser um leitor, porque ele não dormia no quarto dele, dormia na biblioteca, ao lado dos livros, ele passou a investir nisso. E claro, ao chegar no município de Juazeiro e perceber que não existia um local para pesquisa, ou um local que tivesse livros, né, que a comunidade pudesse usufruir, ele passou a investir nas diversas áreas do saber. Não só investir em livros, mas, por exemplo, encadernar matérias de jornal, encadernar jornal, assinar revistas. Então ele gastava toda uma aposentadoria que ele tinha nesta biblioteca. Era a maior alegria dele ver essa biblioteca cheia, né? Todo final de tarde ele passava por aqui para ver como era que estava. Dava boa noite e até amanhã. Isso sempre eu não esqueço. Quando ele perseguiu uma ideia, né? E estava convencido mesmo que estava certa, né? A ideia estava. Então ele não descansava não. Ele tinha um jeito de trabalhar, de aproveitar ao máximo o dia. Dom José Rodrigues, ele abraçou esta causa das cisternas, né? E apoiou, assumiu a nível diocesano, né? Quando surgiu a ideia da cisterna, né? As primeiras aqui na Bahia eram de pintadas no centro da Bahia, aqui perto de Rui Barbosa, né? Então lá eram as primeiras, né? Quando essa ideia surgiu, né? E realmente fomos nós que trouxemos para cá, né? A ideia, embora a tecnologia não estava fixada ainda, né? Então ele se empenhou para ampliar essa ideia. E o primeiro município na região, quer dizer, acho que no semiárido todo, que conseguia ultrapassar a metade das casas tendo acesso à água de cisterna foi Campo Alegre de Lourdes. O IRPA, durante vários anos, realizou cursos sobre a convivência com a seca, né? E lá em Campo Alegre, o IRPA começou também a fazer uma experiência de cisternas de cal, né? E ensinava várias maneiras, a maneira de como plantar, como a roça render mais, né? Então foi um momento forte lá em Campo Alegre, mais ou menos durante 3 anos, né? Quando começou a construção de cisterna em escala maior, né? Aí a população, aí os políticos eram contra, né? Se falava praticamente era uma coisa de pobre que não prestava. Inicialmente, né? As primeiras cisternas foram feitas via sindicato, né? Aí apenas 200 famílias demonstraram interesse pelas cisternas, né? Depois, quando todo mundo viu a experiência, todo mundo queria ter a sua cisterna, né? E a gente viu nesta seca, por exemplo, uma coisa que a população citava, muita gente falava, padre, se fosse nas secas do passado, teria morrido gente. Neste ano nós estamos vivendo o melhor. Depois que temos a cisterna aqui, não morreu mais criança de diarreia. Existiam 2 momentos muito fortes na diocese, que era o momento da campanha da fraternidade e o momento do Natal, né, do Advento, né? A CNBB ela preparava umas cartilhas mais gerais, só que a diocese ela tinha uma equipe interna que a partir daquela cartilha da CNBB produzia uma cartilha local. E ao produzir essa cartilha local, inseria essa atividade, digamos assim, de formação política para as SEBs, para as comunidades eclesiais de base. Isso foi muito importante porque, a longo prazo, conseguiu-se mexer com as estruturas políticas partidárias de alguns municípios que estavam sendo dominados há muitos anos por oligarquias e por famílias que eram intocáveis. A primeira era a política, a luta de um povo.
Era uma cartilha em que, com a abertura política, surgiram vários partidos e a gente fazia um comentário sobre cada partido que tinha aparecido com um desenho. Era uma coisa extremamente simples, né? Mas é curioso que ela foi bater no Congresso Nacional. Eu não esqueço até hoje, no Senado, Jarbas Passarinho, ler aquela cartilha, comentar, para fazer uma crítica que a igreja estava entrando na questão política, que a igreja estava entrando na questão partidária. Foi muito importante para a formação política do povo. Mesmo, por exemplo, parte da igreja ou parte da sociedade não compreender que aquele discurso era necessário. E era necessário porque a gente estava saindo de um regime político e indo para outro. E ao sair de um regime político e ir para outro, era necessário uma educação ou uma formação política para que, né, a própria comunidade pudesse mudar os seus rumos. Ele sabia que era um momento diferente, que era um momento de redemocratização, aqui no sertão, com aquelas oligarquias que dominavam a região, dominavam as cidades, e ele assumiu isso, e não foi fácil, né, porque toda a perseguição política que ele sofreu veio, sem dúvida, do trabalho de educação política que a diocese realizou. Ele não calava, não. Teve uma vez mesmo que ele disse foi assim. Ele não tinha medo de morrer. E ele não carregava arma nenhuma. A arma que ele carregava era a Bíblia. Todos os momentos, todos os dias, ele sabia que ele podia ser morto a qualquer momento, né? Mesmo assim ele não recuava. Né, morte ao bispo, morte aos padres comunistas, essa ponte aí que atravessava para Petrolina, até do lado de Petrolina, toda pichada, né? E, claro, foi um impacto, mas o pessoal queria pintar a catedral, queria pintar o muro da casa dele para apagar aquilo, ele não quis não. Ficou lá até o dia que foi fazer reformas tal, e outros resolvessem, né, fazer isso, mas não gastou nem tempo, nem dinheiro com esse tipo de coisa. Ele só fazia passar assim e olhar. Agora, no outro dia, na rádio, ele mandava brasa. Ele abria a boca mesmo. É destemido, tanto é que naquele dia saiu 2h40 da manhã, antes das 3 horas da manhã, para negociar com sequestradores em cima da ponte, para salvar uma família de Juazeiro, sem saber quem era. Então aí ele foi para negociar. Ele não ia pensando que ia ser sequestrado, não. Ele ia negociar. Só que quando ele encostou para conversar, eles mandaram ele entrar também. Eu também estava lá e fui eu quem fez a conversa com os sequestradores, com a polícia de Pernambuco, com a polícia da Bahia e com o exército, que ficava sobrevoando com um helicóptero cheio de atirador de elite, para matar o cara na hora que o cara cochilasse ou de noite e tal. Isso ele não se arrepende de dizer assim, se eu tivesse sabido, não tinha ido, não. Ele jamais colocou isso em xeque. Com o revólver no ouvido, deitado no sol quente, serenamente fumando. Os caras deram não sei quantos tiros, claro que não era para matar ninguém, mas o tiro era aqui, no pé do ouvido dele, ele nem piscava. Depois de um dia de muita tensão, a gente chegou a um acordo, a polícia se comprometeu de não acompanhar os sequestradores, então à tarde eles foram liberados. E logo veio a notícia que eles teriam tomado a direção de Dormentes. Pois bem, então era a nossa diocese e eu me senti também na obrigação, claro, de tentar acompanhar discretamente. E então eu com um padre que aqui trabalhava, era o padre Pedro Paulo Tormena, fomos acompanhando. O tempo, aquela noite, quando foi liberado ali, a emissora rural acompanhou até onde pôde. Aí ficou um espaço de silêncio. Onde está? O que fizeram? As rádios saem do ar. E então ele simplesmente, de maneira mais normal, entregou sem nem medir consequência, porque você se entregar a dois bandidos, digamos assim, armados, não é? Isso realmente significa, de fato, um heroísmo cristão. Olha, Dom José Rodrigues foi tão bom, viu, que ele foi fazer o casamento desse sequestrador. Foi fazer o casamento, eles pediram desculpa a ele, perdão,
E dentro da cadeia, eles convidaram ele para ele fazer o casamento deles. Eu não vi nunca nenhum bispo fazer uma celebração encarnada como Dom José fazia. Ou seja, Dom José, nas nossas assembleias, ele não precisava vestir a batina para poder fazer uma celebração. E nem ele sozinho comia o mesmo pão. O pão que ele comia, ou a hóstia consagrada, era a hóstia que todos também partilhavam e não precisava ser aquela hóstia redonda. Um pão de sal, servia para ser uma hóstia que ele consagrava e partilhava com todo mundo. Então, acho que isso é muito importante perceber num bispo que realmente assumiu a sua condição de pobre e a sua opção preferencial pelos pobres. Uma pessoa que nunca consegui identificar qualquer falsidade, qualquer que seja traiçoeiro, que engana a pessoa, sabe? Era absolutamente reto, correto. Às vezes feria isso até, né? Mas era importante, sabia que ele queria o que ele não queria, né? Um companheiro dos pobres. Companheiro não é aquele que está em algum momento. Caminha junto, né? Eu sempre achei nele assim a coerência, né? Ele chegou com pouquíssimas coisas aqui e todo mundo que viu ele sair lembra que ele saiu com uma malinha que mal cabia a roupa do dia dele. Então ele, além dele fazer a defesa da população empobrecida e injustiçada, ele levava uma vida efetivamente muito simples, muito simples. E ele foi coerente nisso do começo ao fim. Na missa de despedida ele disse isso, né, na celebração, e é verdadeiro. Eu nunca traí os pobres, nem mesmo em época de eleição. Dom José foi um divisor da história. A história política e social de Juazeiro e da região. É a referência maior da teologia da libertação e da mensagem de Jesus Cristo e de João 23, o Papa que tínhamos como referência maior nos trabalhos que fazíamos conjuntamente. Ele foi a pessoa certa para o lugar certo, na hora certa. Era um homem simples que foi fiel à sua origem até o fim. Sua generosidade, seu amor e sua bondade por aquele povo foi intensa e o acompanhou até os últimos dias. Dom José, de fato, era um homem apaixonado por aquele sertão baiano e por toda aquela gente sofrida. Foi um ônibus uma vez daqui para lá e ele reconheceu as pessoas, que quando as pessoas entraram na porta lá do apartamento dele, disse que gritou: "Viva Nossa Senhora das Grotas!" É a única que é da nossa região nordestina, que é tipicamente brasileira. As outras todas têm uma ligação meio europeia, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Rosário e tal. Mas Nossa Senhora das Grotas é como Nossa Senhora Aparecida, né? Encontrada dentro de um rio brasileiro, leva um nome brasileiro, e é uma manifestação tipicamente franciscana mesmo aqui da nossa região nordestina, né? Então ele percebia essa diferença e ele tinha uma paixão muito grande por Nossa Senhora das Grotas. Nossa Senhora, Mãe das Grotas, de tuas mãos que brota a nossa santa proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos sempre a tua mão. Então eu diria assim, para o povo todo da região da Diocese de Juazeiro, que eles continuem a se unir, se organizar, porque já conseguiram muitas coisas, mas muitas coisas ainda falta conseguir. Então, que eles se unam, se organizem para se libertar de tudo aquilo que ainda os oprime, os segura. Então a luta lá na Diocese de Juazeiro deve continuar nessa união, nessa organização do povo. Naquele tempo eu dizia muitas vezes, é só na união
que a gente vai conseguir a libertação. Continua valendo até hoje. Ó Senhora dos sertões, das terras sempre quentes, tem pena desse povo e ser clemente, e sempre em teus braços vê se acolhes os que tombam, os que ficam e os que fogem, os que lutam, os que vivem e os que morrem. Nossa Senhora, Mãe das grotas, de tuas mãos que brota a nossa santa proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos sempre a tua mão.